Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao estudo do Arcano 19, a Torre. Chegamos a mais um estudo do arcano do baralho cigano. Existe também a carta A Torre do Tarô e ambas as cartas possuem informações de entendimento diferentes. Vamos então compreender melhor esta carta do baralho cigano. É uma carta que se chama Arcano 19, a Torre, ou Carta 19, a Torre, ou Força 19, a Torre. A carta anterior é a carta 18, o Cão. A carta seguinte é a carta O Parque número 20. Quanto a palavra-chave principal representa autoridade e outras palavras-chave são isolamento, evolução, introspecção. Quanto ao naipe, temos o 6 de espadas. E quanto aos seus significados, temos empreendimento e também falta de iniciativa. Agora o estudo quanto à saúde, reforçando como sempre que esse estudo não substitui médicos, nem medicamentos, nem exames, e sim é apenas um olhar de estudo de interpretação. Então temos artrite, reumatismo, coluna, dedos ou joelho. Agora, dentro do estudo em relação à área do amor, temos informações como ligação profunda e karma. Quanto a pessoas, pode representar algum superior, um diretor, um executivo e até um político, alguém ligado direto ou indiretamente à política. Quanto a aspectos físicos, temos uma pessoa elegante que se veste de forma bela, alguém que tem os ossos compridos e salientes, a cintura estreita, um físico agradável de se olhar. Quanto à personalidade, pode ser alguém que tem dificuldade em esquecer o passado, alguém que não gosta de transformações, mudanças, uma pessoa que é conservadora, uma pessoa tradicionalista. Quanto à esfera financeira, temos aqui a ideia de um banco, uma boa gestão das finanças, reforma, poupança. Agora, quanto ao aspecto de localidade, pode representar bancos, aeroportos, prédios altos, elevadores. Existem algumas combinações interessantes. A carta da torre com os peixes pode representar o departamento fiscal. A carta da torre com a montanha pode apresentar uma prisão. A carta da torre com a vassoura pode representar a polícia. Seria no caso chicote, vassoura ou apenas chicote. A combinação da carta da torre com as nuvens, uma área industrial. A combinação da carta da torre com a árvore pode representar um hospital. Quanto a animais, o principal animal que traz referência é a girafa. Quanto a objetos, pode apresentar um armário de brinquedo, um armário pequeno e colete à prova de balas. Quanto ao estudo de tempo, um tempo extremamente longo, um tempo muito, muito distante. Agora,
vamos ao estudo relacionado à dimensão arquetípica. Dentro da estrutura de arquétipos, sempre lembrando que é o ponto de vista do povo cigano, como eles observavam naquela época. E não significa que observavam melhor que as pessoas da civilização mais moderna ou não. É simplesmente um ponto de vista e uma perspectiva. Para nós estudantes da cartomancia, principalmente do baralho cigano, é algo muito rico, até porque entende a dimensão de energia que a carta traz. Então, o cigano, ele mesmo não tinha as construções de casa, torres, etc. Então, era algo que ele observava. Muitas vezes ele conseguia observar uma casa de dentro, sim, pois tinha uma porta aberta, um corredor que dava uma vista para observação, uma área externa aberta que era possível observar dentro. Então, o cigano conhecia as residências, muitas vezes tinha aqui dentro delas, perfeito. Agora a torre é um olhar diferente, por quê? Normalmente, naquela época que foi criado o baralho cigano, naquela cultura, as torres eram muito altas e eram normalmente fechadas em todos os níveis, e quando se abriu ou fechava a entrada principal, era muito rápido. Então, para o povo cigano, era algo indecifrável. E em raros momentos, quando o cigano ia para uma instalação dessa, seja justo ou injustamente preso, ele sabia que tinha um olhar de dor, de angústia. Por outro lado, poderia ser uma torre em que o cigano ele poderia estar sendo cuidado da saúde auxiliado, o que seria excelente para ele. Em outros casos, apenas trazia coisas bonitas e belas, como um local em que se guarda obras de arte, ou mesmo uma torre em que é uma biblioteca vertical daquela época. Então era algo muito agradável. Então tinha as duas polaridades, poderia ser algo positivo, algo negativo. Por isso que se explica a neutralidade da carta. Além disso, o cigano, sempre muito sensível e evoluído, ele observava a torre como algo alto, algo elevado, e ele entendia que era algo muito diferenciado na sociedade. Então ele compreendia que aquilo poderia fazer referência a algo superior pela sua estrutura, pelo seu volume, pela sua aparência. Por isso que com o tempo foi se trazendo significado de autoridade, de alta relevância quanto à estrutura, mais para um olhar arquitetônico da construção civil da época. Além disso, tem que se considerar o povo cigano dentro da estrutura ambiental, que já se foi conversado várias vezes, e a torre era a única de todas as construções que, por mais violento o tempo que viesse, se mantinha integralmente inabalável. Então tem essa ideia de força, de energia. Ao mesmo tempo, além desses olhares, muitas vezes o povo cigano via pessoas entrando e saindo tristes da torre. Então, existe também um olhar sobre a torre de introspecção, melancolia, um pouco de depressão, estado depressivo. Então, também tem uma vibração um pouco mais negativa nesse aspecto. O povo cigano sempre dançando, sorrindo, alegre, em contato com pessoas, e daí ele observa uma torre em que a pessoa pode estar isolada, sozinha, sem outras pessoas. E para o povo cigano, a alegria está em estar no meio de outras pessoas, fazendo trocas, conexões humanas, trocando carinho. Então ele também tinha esse olhar do quanto poderia ser desafiador e negativo. Mesmo assim, é uma carta neutra. Sempre que eu trago a informação de carta neutra, é que vai se trazer a informação através de cartas complementares. Eu, enquanto profissional, entendo que é um pouco difícil interpretar apenas por uma única carta, ainda mais neutra, uma informação de uma pergunta. Então, minimamente 2, 3 cartas, bloco de 9, mesa real, mini mesa real e outras muitas interpretações que vão além de uma carta. Agradeço por ter estado comigo nesse estudo e aguardo no estudo do próximo arcano.
Gratidão.